Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Petrobras pode pagar. Pessoal, a empresa tem um potencial de pagar mais de R$ 5 por ação, ou seja, um belíssimo dividendo para os investidores. E ainda para quem ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou revelar um fator secreto que pode fazer com que as ações da Petrobras se valorizem bastante na Bolsa de Valores e possam multiplicar o seu capital em muitas vezes. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre a Petrobras. Antes da gente falar sobre essas novas perspectivas de dividendos da empresa e esse potencial que a Petrobras possui, múltiplos e muito mais, vamos citar aqui como a empresa ganha dinheiro, tá? Porque o pessoal, quando fala de estatais como Petrobras, acaba ficando muito aficionado, né, em questões políticas, em ruídos e questões externas. Então, eu recomendo que vocês esqueçam essa parte, pessoal. Vocês têm que focar no fundamento da empresa e o principal ponto que faz a empresa ganhar dinheiro. Quando a gente pega aqui, ó, a receita da Petrobras, a gente percebe que 74% da receita da empresa está atrelada no Brasil, ou seja, né, ela depende exclusivamente do mercado doméstico. Então, ela está meio que imune, né, a essa tarifação nova aí que o Trump tem sancionado. Por quê? Porque a empresa tem grande exposição da sua receita atrelada no Brasil, exportando para outros países e ganhando essa diferença. Quando a gente pega aqui, ó, a gente percebe que o petróleo é o principal componente de retorno na Petrobras, é o carro-chefe. A Petrobras ela consegue ir muito bem na parte de petróleo, tanto ali em crescimento como também novas distribuições, ou seja, né, novos negócios que a empresa for fazer com seus derivados, com o diesel e a gasolina, tá? O mais interessante da Petrobras é que por mais que ela tenha ali, né, a política envolvida, tem ali suas questões estatais, a empresa tem um lucro líquido muito bom, pessoal, e gerou muito valor para o acionista, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a Petrobras numa lupa de longo prazo, ela trouxe de retorno 1.361%, ou seja, multiplicou o capital em mais de 10 vezes. Basta com que você pegue no ciclo certo, você compra as ações quando ninguém tecnicamente quer. É fácil de identificar isso? É claro que não. Por isso que precisa, obviamente, ter ali uma postura diferenciada, comprar em momentos de depressão, quando o mercado não está falando bem, tá? E hoje, aparentemente, a Petrobras está entrando nisso. Por quê? Porque esse ano estamos tendo uma queda bem expressiva na Petrobras, nas ações, né? Preço do barril do petróleo segue caindo. Perceba aqui, ó, que estamos operando a um preço de barril de petróleo na faixa de $67 e o topo da empresa foi operar justamente uma faixa bem superior aqui, $67. A empresa chegou aqui, ó, a custar, no caso, o preço do barril do petróleo médio na faixa de 100 a $108 o barril, tá? Então mostra que Petrobras hoje está barata. E sabe qual é o mais interessante? Que eu não vejo ninguém falando aí para vocês com consistência, é que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Primeiro ponto, que a dívida líquida da empresa segue extremamente controlada, muito diferente da dívida da empresa há 10 anos atrás. Hoje a dívida aí está na faixa de 1,8 vezes, está muito descontada, é uma outra Petrobras do que aquela época. Segundo fator é que o custo de extração da empresa é extremamente baixo. De 2016 para cá, o custo de extração, né,
que mede a eficiência, ou seja, o custo da empresa por barril de petróleo, está de 28 dólares. Simboliza que para a Petrobras hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir para baixo de 28 dólares, o que é quase inviável disso acontecer. E sabe por quê, pessoal, que isso é quase inviável de acontecer? Justamente porque o mercado não vai deixar o preço da commodity se desvalorizar a tal nível de inviabilizar a produção das petrolíferas, a exportação. O mercado naturalmente vai jogar o preço da commodity para cima. E perceba que quando isso aconteceu, onde o preço do barril bateu essa faixa de 20 dólares, muito rapidamente o preço já se recuperou, voltando para a faixa de 40 dólares novamente. Então o mercado não é bobo, ele sabe o limite de qualquer commodity, tá? Então não fiquem aficionados nisso, vocês têm que ficar aficionados na qualidade da empresa, se ela está conseguindo driblar esse cenário. E a Petrobras aparentemente está ficando cada vez menos dependente de um custo de barril alto. Quanto ali esse custo de extração for diminuindo, a empresa vai ficando mais eficiente e menos dependente de ter um petróleo tão elevado para lucrar, fora que a produção da empresa continua aumentando. Outro fator interessante aqui na Petrobras, pessoal, é que com a política de dividendos dela, isso aqui gerou muito mais previsibilidade, né, para os investidores. Por quê? Quando a gente pega hoje, né, a Petrobras ela possui uma política do seguinte, tá? Se o preço do barril estiver acima de 40 dólares, tá? A unidade, ela paga um dividend yield mínimo para o investidor, dividendo bruto, na faixa de 4 bilhões de dólares. E se eu multiplicar pelo dólar atual, temos aí, né, 21,2 bilhões em dividendos. Supondo que a empresa vai ter aqui um operacional parecido nesta faixa, né? Ela poderia ter um dividendo total de 42 bilhões de reais. E se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual da empresa, temos então um dividendo na faixa de 10% ao ano. Isso na sua média, tá? Então olha só como a Petrobras está barata e pode pagar um excelente dividendo para nós. Pegando aqui, ó, o retorno embutido no preço da ação, se eu utilizar 1 menos o payout e multiplicar pelo ROIC na faixa de 13%, a gente tem um crescimento médio para a Petrobras de 9,1% ao ano. E se eu somar com esse dividendo projetivo, né, na faixa aqui de 10 a 11%, temos um retorno embutido no preço da ação de 19,1% ao ano. E no longuíssimo prazo, para quem comprou ações da Petrobras em preços baixos, sabe que o retorno foi bem superior, né, pessoal, a esta faixa aí de 19% ao ano, porque a empresa deu de retorno 1.300% em 10 anos, então ela trouxe ali 30% ao ano de rentabilidade. E já descontando a inflação, o retorno superou 24% ao ano na média. Então olha só que parece ser sim uma oportunidade, tá? E perceba que o balanço da empresa segue melhorando muito. Olha que legal, a empresa tem feito menos investimentos, ela não precisa demandar tanto um CAPEX elevado, isso aqui a própria CEO disse no trimestre passado. E mesmo que nesse TRI o investimento tenha aumentado levemente, ainda assim a gente teve um EBITDA na faixa de 9,2 bilhão de dólares. Isso aqui, pessoal, equivale a um EBITDA, tá? Isso que a empresa tá ali, obviamente, com preço de barril depreciado. Mesmo assim, teve um EBITDA elevado na faixa aqui, né, de 48 bilhões de reais. Se eu multiplicar por 4, Petrobras poderia ter um EBITDA total neste ano de 195 bilhões. Então, supondo aqui o seguinte, tá? O EV sobre EBITDA, que esse indicador é muito poderoso para ações de commodities, né? Quanto menor, melhor. Se eu pegar aqui, ó, o EBITDA total da Petrobras projetivo para este ano e multiplicar pela média, era para a empresa hoje valer 1 trilhão de valor de mercado, para valer a média dela, né? E se eu dividir por 421 bilhões, temos um potencial de alta de 146% para a ação ser cotada ali, né, próxima do preço justo, quando a gente olha aí por essa métrica de EV sobre EBITDA. E quando utilizamos aqui a métrica de preço justo do Benjamin Graham, que funciona muito para empresas da velha economia, a ação também está mega barata, porque se eu, né, utilizar a fórmula de preço justo, temos aqui um preço justo nas ações de R$ 83, dividido pelo preço atual de R$ 30, temos um potencial de alta de 178% nas ações da Petrobras. Fora que utilizando aqui o famoso PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com o PL, só que no caso da Petrobras não é o PL, sim o EV sobre EBITDA, que acaba dando no mesmo, né? Pablo, por que não o PL? Porque o lucro líquido da Petro sofre muitas alterações por conta de efeitos tributários e cambiais.
Então por isso que a gente prefere usar o EBITDA como forma majoritária de análise. Pegando aqui, ó, no caso, né, 4,12 de EV sobre EBITDA e dividindo por uma taxa de crescimento de 9,1%, temos aqui 0,45 de PEG Ratio. A média da empresa é ser cotada por um PEG Ratio na faixa de 1 vez. O Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1 é uma oportunidade e quando está abaixo de 0,50 é uma região de extremo estresse. Significa que a ação está bem subprecificada, né, em relação à sua média histórica. Então olha só como a Petro hoje parece ser uma belíssima oportunidade. E tem mais, pessoal. Olhando numa lupa de longuíssimo prazo, supondo que o lucro líquido da Petrobras vai crescer a uma taxa de 9% ao ano, e a gente pode utilizar o EBITDA como parâmetro, tá? Porque o lucro ele sofre aquele efeito tributário natural. Então a gente vai utilizar o EBITDA como uma forma majoritária de análise, né? Vamos aqui perpetuar 9,1% ao ano de crescimento durante aqui 9%, vamos arredondar, tá? Durante 10 anos. Então, lá no futuro, Petrobras poderia ter um EBITDA de 460 bilhões. Imagina se ela for avaliada por 7 vezes EV sobre EBITDA, aí que de fato a ação poderia estar quase que de graça. Fora que o carrego com dividendos tende a ser muito alto, e isso nem estamos considerando o cenário de alta na commodity, que ela costuma pagar um dividendo ainda mais expressivo, tá? Mas não para por aí, pessoal. Para você que engatinhou comigo aí até o final deste vídeo, a cereja de bolo principal na Petrobras, que eu acho que poderia destravar um potencial expressivo de valorização e de bons pagamentos de dividendos, inclusive esse dividendo aí que eu coloquei na thumb do canal de R$5 por ação, é algo que eu chamo de margem equatorial. Pessoal, essa margem equatorial que a Petrobras está explorando, isso aqui pretende dobrar a capacidade de produção de petróleo no longo prazo. Significa que, pensem da seguinte forma, demanda por barril dobrando por 2. Então significa que ela vai produzir 2 vezes o que ela já produz hoje, que já é extremamente monstruoso. Aí a empresa está reduzindo o seu custo de extração, lifting cost, tá? Segue reduzindo, a produção aumentando, demanda crescendo e preço de commodities estável e se engatar um ciclo de alta, a empresa poderia trazer uma rentabilidade bem acima da média. Então, tecnicamente, dobrar na cotação vai ser fichinha e ainda pagar um dividendo acima da média na faixa de R$5 a R$6 por ação será tranquilo, porque neste ano, mesmo com o EBITDA projetiva atual, ela já poderia pagar R$3 por ação. E quando o ciclo da commodity triplica, ela pode pagar 3 vezes isso, chegar a R$9 por ação e pagar um dividendo bem acima da média. Nossa, Pablo, impressionante isso aí. Mas para mim é muito difícil fazer esses cálculos que você faz. Eu sou investidor iniciante, não tenho tanto tempo para ficar acompanhando bolsa de valores, tá? Será que você tem alguma oportunidade para mim, tanto para mitigar o meu risco e trazer uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, ela é supimpa, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora também, pessoal, que ela contém mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real, mostrando indicadores de qualidade aí para vocês, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha trabalho nenhum. E terceiro fator, e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Gais Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, tá? Investidores, inclusive, que conseguiu uma rentabilidade bem expressiva no longo prazo. Isso aqui já mastigado para você e calculado em tempo real, tá? Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Então, olha só o quanto de benefício aqui que esta planilha pode trazer para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui, pessoal, na bio do canal. Basta você ir diretamente aqui na bio do canal, clicar em mais e você já vai ser direcionado, tá? Para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então, olhem só
que parece ser aí para vocês uma belíssima oportunidade. Basta adquirir, como eu falei aí, já está tudo disponível aí para vocês, tá bom? Conclusão deste vídeo, olha, eu acho que Petrobras está descontada, mas eu acho que precisa, claro, de uma paciência do investidor e estômago, até porque em ações cíclicas a volatilidade tende a ser mais elevada. Se você já está ciente desses fatores e sabe o potencial da empresa e acredita nela, eu acho que é uma boa tese para médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!